E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Edi e eu tô aqui para gravar agora nossa aula de equação do segundo grau, beleza? Então, se você já sabe a equação do segundo grau, achar o x' e x', você não precisa assistir essa primeira parte. Eu vou falar do delta, como fazer o x', como fazer o x'. Você já pode ir para a parte 2 dessa aula, beleza? Lá eu vou ter algumas dicasinhas para você, que às vezes mesmo você sabendo x', x', você ainda vai precisar dessas dicas, beleza? Ok. Só que nós vamos ter uma aula depois de aprofundamento de equação do segundo grau, beleza? Essa aula de aprofundamento de equações do segundo grau serve principalmente para as pessoas que vão fazer Cefet, Coltec, Colégio Militar, EPICAR, Colégio Naval e por aí vai, beleza? Tranquilo? Especialista, principalmente os concursos militares, Cefet, Coltec e Colégio Militar ou outros, né, do mesmo tipo, né, como IFMG e por aí vai, beleza? Então tá, se você já sabe calcular o x' e x', fica tranquilo que essa aula é só sobre isso. Pode ir para a segunda aula, a equação do segundo grau, parte 2. E se você é desses concursos que eu falei, pode, com certeza, você deve assistir a aula de aprofundamento, beleza? Vamos lá para a aula. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que é uma equação do segundo grau? Veja, quando você tinha aqui uma equação do primeiro grau, por exemplo, 2x mais 6 igual a 8, você resolvia 2x igual a 8 menos 6, 2x igual a 2, x é igual a 2 dividido por 2, x é igual a 1. A equação do primeiro grau, ela vem de algum problema que você tem. Por exemplo, eu falo para você que o dobro de um número mais 6 é igual a 8. Eu quero saber qual que é esse número. Então, eu vejo que o número, que o dobro dele mais 6 dá 8, é o x igual a 1, é o número 1. Beleza? Então, isso aqui é a equação do primeiro grau, a gente aprendeu a resolver dessa forma. Joga o que não é x para um lado, que é x para o outro. Depois, quem está multiplicando o x passa dividindo. Quem estiver dividindo passa multiplicando. Só que aí, gente, a gente vai ter agora a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? A gente vai chegar numa equação. Por exemplo, eu vou chegar numa equação aqui, ó, x2 mais 5x igual a 7x mais 4. Sei lá, chegou numa equação assim. O que eu tenho que fazer? Resolver essa equação. Bom, a primeira coisa que a gente vai entender é que a equação do segundo grau, o método de resolver é jogar todo mundo para um lado da equação. Então, por exemplo, esse 7x e esse 4, você nunca vai deixar ele lá. Você vai deixar todo mundo do outro lado, vai jogar todo mundo para o outro lado. Então, como é que ficaria aqui? Ó? x2 mais 5x menos 7x, o 7x passa para o outro lado negativo, e o 4 passa também negativo. Se você puder arrumar, arruma. O x2 só tem um x2, não tem jeito. Agora, o x tem 5x menos 7x, menos 2x, menos 4, igual a zero. Reparando que você não pode, você só pode somar x2 com x2, x com x, e quem não tem x com quem não tem x. Então, isso aqui ficou a sua equação do segundo grau. O que é isso? É a equação que você tem que achar qual é o valor de x que satisfaz essa equação, ou seja, que vai te dar o seu resultado. Então, chegou numa equação, montou uma equação que foi do primeiro grau, você resolve daquele jeito. Chegou numa equação do segundo grau, você vai resolver também, só que é de um jeito diferente, beleza? Então, agora a gente vai aprender o jeito de resolver, o jeito completo. Depois eu vou te dar uma dicasinha sobre um jeito que dá para fazer quando você não tiver o B ou o C, beleza? A gente vai ver quem que é B, quem que é C daqui a pouco. Mas, de cara, eu tenho que saber isso aí. O que é a equação do segundo grau? É uma equação que vai ter o termo ao quadrado, vai ter um x2. Então, tem o x2, é uma equação do segundo grau. Beleza? Então, o que é a equação do segundo grau? É uma equação que vai ter o x2 no máximo. Não pode ter x3, x4. No máximo, x elevado a 2. Tem que ter o x2. Se for x elevado a 1, é a equação do primeiro grau. E como é que resolve? Primeiro passo, você nunca vai fazer equação do segundo grau sem fazer o que eu acabei de fazer aqui. Jogar todo mundo para um lado, tá vendo? 7x eu joguei para o outro lado, o 4 eu joguei para o outro lado e deixei sempre igual a 0. Então, se sua equação do segundo grau não estiver igual a 0, é porque você tem que jogar o pessoal para o outro lado e arrumar ela. Beleza? Então, vamos lá.
Como calcular? Como calcular? O negócio é o seguinte, você vai ter que decorar essa fórmula aqui. Não tem jeito, tem que decorar essa fórmula aqui, tem que decorar esse tal de delta. Vai ter que decorar esse tal de x. Ó, o delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Quem que é A, quem que é B, quem que é C? Calma, relaxa. A gente vai ver. E o x, ele é menos b, mais ou menos. O que é mais ou menos? É porque você vai ter duas respostas. Às vezes, uma só, mas você vai ter que fazer duas vezes. Uma delas, você vai fazer esse x menos b mais raiz de delta sobre 2a, e depois vai fazer de novo, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, isso aqui você tem que decorar, não tem jeito, gente, não tem jeito, tem que decorar. Ah, eu até entendi a matéria, mas eu não consigo fazer exercício. Qual é a fórmula? Não sei. Então você não entendeu a matéria, porque se você não decorou a fórmula, não tem jeito, tem que decorar a fórmula, beleza? Mas antes mesmo da gente aprender a usar a fórmula, eu preciso que você comece a identificar esse tal de A, B e C. Bom, eu tenho aqui, ó, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Olha, o x2, quem está na frente dele, se não tem nada, é porque é 1. Quem está na frente do x2 é o A. Então, o A desse cara aqui é 1. Quem está junto do x? Quem está na frente do x? Multiplicando o x, o menos 5. O cara que está multiplicando o x, ele é o B. Então, no caso aqui, o B é menos 5. E o cara que está sozinho, que está sem x ao quadrado e sem x, ele é o C. Então, o C desse cara é 6. Então, a primeira coisa que você tem é que identificar o tal do A, o tal do B, o tal do C. Lembrando que se não tem ninguém na frente dele, é 1 e você pega o sinal. Quer ver? 2x2 menos 4x mais 7 igual a 0. Então, presta atenção. Quem está na frente do x2? O 2 aqui. Então, quem está na frente do x2, que é o 2 aqui, quem está na frente do x2 sempre é o A. Então, o A aqui é 2. Quem está na frente do x? Menos 4. Então, o B é igual a menos 4. Quem está sozinho sem x? O 7. Então, C é igual a 7. Beleza? Primeiro, eu estou precisando que você entenda só quem que é A, quem que é B, quem que é C. Calma, a gente vai aprender a calcular. Então, beleza, vamos lá. 3x2 menos x igual a 8. Bom, peraí. Primeira coisa, não está igual a 0. Você já aprendeu no slide anterior que quando não está igual a 0, tá vendo, gente? Isso aqui são exemplos, tá? Beleza? Isso aqui são exemplos. Da onde que eu estou tirando esses exemplos? Da minha cabeça. Beleza? Você não tem que saber decorar, não. Eu te dei o exemplo e você tem que entender aqui. Achar o A, o B e o C na equação. Então, a primeira coisa que eu vou sempre fazer numa equação do segundo grau é deixar igualado a 0. Então, se o 8 está do outro lado do igual, ele tem que passar para cá. Então, ele está positivo, ele passa negativo. Então, ficou 3x2 menos x menos 8 igual a 0. Agora, você vai identificar o A, o B e o C. Esse cara aqui, que é o cara que está com o x2. Não importa se o x2 está primeiro, ele está depois. O importante é o cara que está na frente do x2. O número que está na frente do x2, que a gente chama de coeficiente. Aqui na frente do x não é ninguém. E quando é ninguém é quanto? É 1. Só que aqui tem um sinal, viu? Então não é 1, é menos 1. E o C, que é o cara que está sozinho, sem x ao quadrado sem x, é o C. Então o A é 3, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 8, beleza? Então isso é achar o A, o B e o C. Fica bem atento a isso, fica tranquilo, tá? Lembrando sempre, pelo amor de Deus, joga todo mundo para o lado da equação, deixa sempre aqui, ó, igualado a 0. Não pode trabalhar com a equação do segundo grau desse jeito aqui, jamais. Tem sempre que ser com igual a 0, beleza? Então tá, você já entendeu, ó,
decora essa fórmula aqui também. Essas duas fórmulas que a gente vai utilizar. Vamos ver? Então, Bom, gente, então vamos lá. Eu tenho uma equação aqui. A equação, botei 4 equações aqui pra gente. A primeira delas, x2 mais 7x mais 10 igual a 0. Beleza? Então vamos lá. Vamos escrever a equação aqui, ó. x2, estou acostumando hoje aqui, primeira vez que eu estou fazendo aula hoje. x2 mais 7x mais 10 igual a 0. Bom, primeira coisa que você tem que reparar, tá igual a 0. Então, ok, você já pode resolver a equação do segundo grau. Primeira coisa, a equação do segundo grau sempre tem que estar igualada a 0. Senão a gente vai ver como é que faz. O terceiro exemplo nosso vai mostrar o que a gente faz, já comentei com você. Então, o seguinte, primeira coisa, viu que está igual a 0. Segunda coisa, achar o A, o B e o C. Então, aqui, ó, o A, quem que é o A? O A é o cara que está com x2, na frente do x2. É o coeficiente do x2. Se não tem nada na frente, é 1. Então, o A é 1. O B é o cara que está na frente do x. Então, o B aqui vale 7. E o C? O C é o cara que está sozinho. Então, o C vale 10. Então, eu tenho A, B e C. Beleza. Fez isso? Você agora vai achar o tal do delta. O delta, ele sempre é B2 menos 4AC. Então, você vai substituir os valores aqui. Quem que é o B? É o 7. Coloca os valores entre parênteses. Menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Então, o delta vale 7 ao quadrado. Eu já falei isso com os meus alunos. De 1 a 25 ao quadrado, você tem que saber todos. Principalmente se você for fazer um concurso como os militares, como Cefet, Coltec e Epicar, você tem que saber isso de cabeça, porque isso facilita muito na sua prova. Pessoal do Enem também, né, gente? Porque aí a gente não tem tempo, tem que ser mais rápido, né? Então não tem tempo de ficar fazendo a continha. Então 7 ao quadrado, 49, tá certo? Então, do 1 ao 25 ao quadrado, é bom que você saiba todos. Então, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E o menos 4 vezes 10, você faz o resultado do menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 10 dá 40. O delta deu 49 menos 40, deu 9. Beleza, esse é o delta. Você vai fazer agora o tal do x', que sempre vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. O x' menos, quem é o b? O b vale 7. Mais raiz de delta, raiz de 9. Sobre 2 vezes a. 2, quem é o a? 2 vezes 1. Então, ficou menos 7, raiz de 9 é 3, e 2 vezes 1, 2. Então, eu substituí o valor de b, que é 7, substituí o valor de delta, que é 9, e substituí o valor de a, que é 1. Só substituir os valores que a gente já tinha. Então, menos 7 mais 3 dá menos 4, porque os sinais são diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, menos 7 mais 3 deu menos 4. E 2, menos 4 agora dividido por 2 dá menos 2. Seu x duas linhas, seu outro valor de x é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, o que mudou desse para esse foi o sinal de mais e o sinal de menos. Então, é menos b menos 7 menos raiz de delta, raiz de menos raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Isso aqui deu menos 7, raiz de 9 é 3, só que tem um menos aqui na frente, menos 3 sobre 2. Menos 7 e menos 3, os sinais são iguais, você soma e mantém o sinal. Então, deu menos, porque o sinal era menos, somei 3 mais 7, 10, dividido por 2. Menos 10 dividido por 2
menos 5. Aqui na divisão, a regra é sinais diferentes, menos com mais dá menos. Se fossem sinais iguais, dava mais. Então, você tem as suas duas raízes. Quais foram os valores que a gente teve? X', menos 2. X duas linhas, menos 5. Qual dos dois é a resposta para você? Os dois. A equação do segundo grau ela pode ter duas, uma ou nenhuma. A gente vai ver os casos depois. Então, no caso aqui, o x' deu menos 2 e o x duas linhas deu menos 5, tá? O negócio é o seguinte, a equação do segundo grau, dependendo do delta, se o delta for positivo, eu tenho dois valores. Se o delta for zero, eu tenho uma raiz. Se o delta for negativo, eu não tenho raiz real. Tá certo? Então, fica atento a isso. Na aula de aprofundamento, eu vou aprofundar isso aqui, tá? Então, se o delta é positivo, eu tenho duas raízes. Se o delta é negativo, se o delta é zero, desculpa, eu tenho uma raiz. Se o delta é negativo, eu não vou ter x' nem x duas linhas, beleza? Quando o delta é zero, o x' vai ser igual ao x duas linhas. No caso do delta, igual a zero. O x' você vai fazer vai dar 1, o x duas linhas vai dar o mesmo valor. Beleza? Então, qual das duas é a sua resposta? As duas, tanto menos 5 quanto menos 2 são a resposta. Qual das duas é mais importante? Não tem mais importante. As duas são importantes tanto quanto, as duas resolvem do mesmo jeito. Agora, Edi, e na prova? Bom, na prova, se ele te pedisse, ia estar lá menos 2 e menos 5 as suas respostas. Sua resposta ia estar desse jeito. Beleza? A não ser que o seu x signifique alguma coisa, que o exercício peça alguma coisa. Então, isso vai ser uma particularidade do exercício. Aqui na parte de equação do segundo grau você resolveu. Agora, por exemplo, se você está resolvendo a equação do segundo grau e o x ele representa o tamanho de um edifício, não faz sentido o tamanho de um edifício dar negativo. Então, por exemplo, o x negativo não seria a resposta. Se eu tivesse um x' menos 7 e o x duas linhas 8. Então, o menos 7 não seria a resposta. Não porque a equação do segundo grau está errada, mas porque é um caso específico. O x ele significa alguma coisa, beleza? Então, isso aqui é achar o x' x duas linhas. Dá um pause, copia isso aí, tenta entender direitinho. Quiser, volta, vê de novo, mas nós vamos fazer mais 3 ainda. Então, dá um pause, copia, tenta entender. E agora, se você conseguiu entender, tenta fazer a segunda agora, que eu vou apagar o slide agora e vou fazer a segunda equação agora. Beleza? Copiou? Pausou? Beleza? Vou passar agora, hein? Vamos lá. Ó, de novo. x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que analisar? Ver se ele está igual a zero. Está igual a zero, ok. Posso começar a resolver. Posso achar o A, o B e o C. Então, A, B, C. Você já tentou resolver aí, né? Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, o A é o cara que está na frente do x2. É o coeficiente do x2. É 1. E é sempre 1? Não, não é sempre 1, não. O B é o cara que está na frente do x. Menos 5. E o C é o cara que está sozinho, sem x. Que no caso aqui é 6. Então, aqui você vai achar o A, o B e o C. Vai fazer o tal do delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta, quem é o B? Coloca entre parênteses. O B é o menos 5. Então, é menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto que é o A? 1. Quem que é o C? 6. Então, o delta, gente, olha só. O delta, aqui está um dos momentos que o pessoal costuma errar. Que está começando agora, costuma errar. O menos 5 ao quadrado... Como é ao quadrado, o menos e o 5 estão elevados ao quadrado. Então, o b ao quadrado sempre vai ser positivo. Então, eu sei que tem gente que às vezes costuma se enganar com isso. Pronto, se enganou agora, não se engana mais. O b ao quadrado sempre positivo, porque o menos também vai estar elevado ao quadrado. Então, menos vezes menos, mais. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. O resultado menos 4 vezes 6 dá menos 24. Então, o delta, 25 menos 24, o delta deu 1.
Achou o delta, segura o valor do delta aqui, que você vai usar ele agora. Delta deu igual a 1x' menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos b. Quem que é b? B é menos 5. Menos 5 mais raiz de delta 1 sobre 2 vezes o a é 1. Gente, aqui está outro momento que o pessoal costuma, na hora que está aprendendo, errar também. Então, presta bem atenção. Esse menos, é o menos da fórmula. Esse menos aqui, ó, é o menos do b. Então, quando o b tem o sinal, eu entro com o sinal dele também. Então, vai ficar menos, menos. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui agora? O menos, menos vai ficar mais. Então, vai ficar 5 mais raiz de 1 é 1. Tudo isso sobre 2. Então, deu 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. X duas linhas. X duas linhas é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, menos, de novo, menos 5, menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, ficou menos 5 dá 5, menos 1 sobre 2, que deu 4 sobre 2, que dá 2. Então, suas duas respostas são x' igual a 3, x duas linhas, você achou que foi igual a 2, beleza? Tranquilo? Ótimo, beleza. Copia, tenta entender, vê se você errou alguma coisa. Se você não errou, ótimo, parabéns. Estou gostando de ver a nossa evolução aqui. Beleza? Tenho certeza que ao final desse vídeo você não vai ter problema nenhum mais em achar o x' e x duas linhas. Beleza? Tá? Eu falei com vocês no exemplo 3, a gente ia ter o a diferente de 1. Na verdade, o exemplo 4 que vai ter o a diferente de 1. E no exemplo 4 também não vai estar igual a 0. Aí a gente vai ver o que vai aprender, beleza? Vou apagar aqui agora e vou fazer o terceiro. De novo, eu peço que você pare e tente fazer você mesmo o terceiro exemplo. Copie aí agora para a gente fazer o terceiro exemplo e tente fazer antes de eu fazer aqui com você, beleza? Tenta fazer você, beleza? Vamos lá, vou passar aqui agora, hein? Vamos lá. Terceiro exemplo. x2 mais 8x mais 15 igual a 0. Primeiro ponto que a gente tem que sempre olhar, tá igual a 0. Ok. Vamos lá achar o A, o B e o C. O A é o cara que está na frente do x2, de novo, nesse caso deu 1. O B é o cara que está na frente do x, que no caso é 8. E o C é o cara que está sozinho, que no caso é 15. Repara que não é por causa da ordem, é porque está na frente do x2, está na frente do x e está na frente do 15. Se eu, por exemplo, tivesse aqui, ó, 8x mais x2 mais 15 igual a 0, esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. É o cara do x2, é o cara do x e é o cara do sem x, beleza? Não é pela ordem, é por onde, é pelo coeficiente de quem que ele está lá, beleza? Delta b ao quadrado menos 4ac. Você já deve estar cansado, né? Mas é isso mesmo. A gente vai fazer isso várias vezes, até você aprender. Eu acredito que você já aprendeu, né? Então vamos lá. B ao quadrado é o 8 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta, B ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, menos 4. O resultado menos 4 vezes 15 dá 60. Então, delta deu 64 menos 60. O delta deu 4. Então, anota o valor do delta. Delta deu 4. X' menos B mais raiz de delta sobre 2A. Menos, quem é o B? 8. Menos 8 mais raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Então, deu menos 8 mais 2 sobre 2.
Sinais diferentes. Menos 8 mais 2, subtrai e dá o sinal do maior. No caso, o maior era o 8, então deu menos 6. Menos 6 dividido por 2 deu menos 3. X duas linhas. Menos B menos raiz de delta sobre 2A. O que muda do x' para o x duas linhas é o sinal de aqui mais raiz de delta, o outro fica menos raiz de delta. Então fica menos 8 menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Menos 8 menos 2 sobre 2. Isso aqui dá menos 10 sobre 2, que dá menos 5, né? Menos 8 menos 2, sinais iguais, soma e mantém o sinal. O sinal é menos, ficou menos. 8 mais 2, 10. E aí a divisão, sinais diferentes, menos 10 dividido por 2, menos 10 dividido por 2, mais com menos, menos. Então, uma das suas raízes deu menos 3, e a outra das suas raízes deu menos 5. Beleza, ótimo. Mais uma vez, confere aí se você acertou. Parabéns se você acertou. Se você não acertou, fica tranquilo. A gente vai fazer mais um exemplo. Depois eu vou passar outras listinhas para vocês, beleza? Ó, o seguinte, vamos fazer agora o próximo. Dá uma pausa, tenta fazer. Cuidado aí que não está igual a zero. Você lembra o que você tem que fazer, né? E vamos fazer o próximo aqui agora. Eu vou passar, beleza? Copiou? Tranquilo? Tentou fazer? Então vamos para o próximo exercício. Ó, 3x2 menos, na verdade, menos 5x menos 5x igual a menos 2. Então, a primeira coisa aqui não está igual a zero. Então, você tem que arrumar isso aqui, ó. Então, vai ficar 3x2 menos 5x e o menos 2 passa para o outro lado como mais 2, igual você aprendeu lá em equação do primeiro grau. Então, aqui, ó, seu A, quem é o A? O A é o cara do x2, 3. O B é o cara que está com x. E o C é o que está sozinho, é o coeficiente sozinho aqui. Ó, o A é o cara, o coeficiente do x2, o B é o coeficiente do x, e o C é o cara que está sem x, que a gente chama de termo independente, beleza? Aprende esse conceito aí, termo independente é o cara que não está com x nenhum. Então, delta é B2 menos 4AC. Você já arrumou, já está igual a zero. Você já achou o A, o B e o C. Agora é só achar o delta. Delta B2. Quem é o B2? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 2. Então, o delta você já aprendeu que menos ao quadrado fica mais. O B ao quadrado sempre fica positivo. Se você errou a primeira vez, você não errou agora, tenho certeza. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. E o menos 12 vezes 2, menos 24. E se errou também não tem problema, aprende. A gente vai insistir até você aprender. Então, 25 menos 24 deu 1. X' menos B mais raiz de delta sobre 2A. Menos B. Quem que é o B? Menos 5. Vou insistir aqui de novo. Olha só. Mais uma vez, presta atenção. É menos. Então, esse menos é o menos da fórmula. E esse menos é o menos do B. Porque o B vale menos 5. Então, fica menos 5. Beleza? Então, vamos lá. Mais raiz de delta. Quem é o delta? 1 sobre 2 vezes o A. E o A vale 1. Beleza? Então, ficou 5, menos 5 fica mais 5, mais 1. Opa, desculpa. O A não vale 1 dessa vez, lembra? O A agora vale 3, já ia caindo na pegadinha, né? Então, é 5 mais 1, e aqui é 2 vezes 3. O A vale 3, então ficou 6. Cuidado com isso, tá vendo? A gente fica tão no costume de que o A é sempre 1, que quando não é 1, a gente põe 1 lá mesmo assim. Então, ficou 6 sobre 6, que dá 1. Então, uma das suas raízes é 1. E a outra raiz, o x duas linhas, como é que faz? Menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. Então, ficou menos, de novo, menos 5, menos raiz de 1, sobre 2 vezes
De novo, o A vale 3. Então, menos 5 fica 5. Menos raiz de 1 é 1 sobre 6. Então, deu 4 sobre 6, que não dá conta exata, você só vai simplificar por 2. Dividir em cima e embaixo por 2 vai dar 2 terços. Então, uma das suas raízes era 1 e a outra das suas raízes era 2 terços. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Lembrando que essas aulas, gente, são aulas que uma aula dessa aqui seria uma aula de 1h30, 1h40 na sala de aula, que você teria tempo de pausar, olhar, copiar, resolver. Então, você não pode assistir esse vídeo aqui do 0 ao 31 minutos sem pausar, só assistindo, só olhando. Tem que ir fazendo as pausas, copiando, entendendo, fazendo anotação no seu caderno, como se você estivesse numa aula presencial. A vantagem aqui é que se eu falar alguma coisa que você não gostou, que você não entendeu, você volta, ouve de novo. A gente faz muito exemplo justamente, eu fiz 4 exemplos aqui justamente para a gente explicar às vezes de uma outra forma, mostrar direitinho, ver todos os possíveis problemas que você pode ter, tá bom? Então é importante isso, que você vá fazendo pausadamente. Mais uma vez, uma aula dessa de 30 minutos é uma aula de videoaula, é uma aula grande, uma aula que seria, na sala de aula, seria uma aula de 1h40. Então você tem que pausar, você tem que ir escrevendo, copiando, fazendo. Ah, não, peraí, eu quero ir no banheiro. Pausa o vídeo, vai no banheiro, toma uma água. Começou a ficar muita coisa, estou falando demais na sua cabeça, dá uma pausa. Você tem essa opção aqui no vídeo, dá uma pausa, né? Deixa eu aqui paralisado aqui e vai lá tomar uma água, relaxar. Se você não estiver entrando na sua cabeça, não fica forçando, fica tranquilo, dá uma pausa, vai, relaxa um pouco e volta com mais animação para você conseguir fazer, beleza? A videoaula tem essa vantagem, não tem tem a desvantagem de você não poder tirar sua dúvida na hora, perguntar alguma coisa e tal, mas como eu já tenho uma certa experiência, eu já sei mais ou menos as dúvidas, as perguntas que os alunos fazem durante a aula, então eu já estou adiantando essas perguntas aqui, você deve estar percebendo, beleza? Então, ótimo, isso aqui é o que você precisa, beleza? Então, valeu, gente. Aí, na próxima aula, fica atento, que a gente vai mostrar alguns macetezinhos para vocês, que nem sempre eu vou precisar fazer o delta. Tem alguns casos que eu não vou precisar fazer o delta, eu vou mostrar isso na próxima aula, e vou falar também de soma e produto na segunda aula, beleza? Valeu!